Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O juiz iníquo e a viúva importuna. Jesus contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de recordar os castigos e sofrimentos que esperam os discípulos, Nosso Senhor indica-lhes o remédio, que consiste no orar assídua e ponderadamente. Daí, contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. São João Crisóstomo. O Redentor agora te instrui no que deves fazer, que não cesses de orar e que medites nos benefícios que lhe pedes. Com efeito, ele deseja que recebas, por meio da oração, o que já de si, pela sua bondade intrínseca, inclina-se a te dar. Como deixaria Nosso Senhor de atender tuas orações quando Ele mesmo te instrui a orar sem cessar? Acolhe, pois, com gosto as exortações de Nosso Senhor. Deves querer aquilo que Ele quer e rejeitar o que o mesmo Senhor proíbe. Considera, por fim, este privilégio que te é concedido. Por meio da oração, te diriges a Deus e lhe pedires tudo o que desejas. E ainda que o Senhor nada diga por meio de palavras, responde com bênçãos e não desdenha do quanto pedes, enfadando-se apenas quando tu silencias. São Beda. Deve-se acrescentar que a injunção de orar cumpre-se também por meio do ofício das horas. E ainda, tudo mais que o justo faz ou diz em conformidade com o Senhor deve ser considerado como oração. Santo Agostinho. Nosso Senhor narra essas parábolas já para estabelecer uma comparação, como no caso do credor que, perdoando ambos os devedores seus, foi mais amado pelo que mais lhe devia, já para ressaltar um contraste, assim como diz: se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É, portanto, não para comparar, mas para destacar um contraste que narra Nosso Senhor a parábola do juiz iníquo. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Teofilacto Diócrida. Observa aqui que o agir impudente é indício de grande malícia. A maior parte dos homens, com efeito, embora não crentes em Deus, acham freio no respeito que nutrem pelos demais, tornando-se com isso menos propensos ao pecado. Quando, contudo, alguém põe de lado todo o pudor, conquanto apenas no trato com os homens,
exalta o vício ao limite. Prossegue. Nessa mesma cidade existia uma viúva. Santo Agostinho. Ou então esta viúva pode representar a mesma igreja, a esperar desolada Nosso Senhor, que olha por ela misteriosamente. A petição que lhe dirige: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou, leva-nos a inquirir por que fundamento os eleitos rogam a Deus por vingança, como fazem os mártires no Apocalipse de São João, se bem que, com efeito, sejamos claramente aconselhados a orar por nossos inimigos e perseguidores. Deve-se compreender, portanto, que a vingança dos justos consiste na perdição de todos os iníquos. Estes perecem de duas maneiras: ou quando se convertem à justiça, ou quando, pelos suplícios de que padecem, fica-lhes tolhida a capacidade de fazer o mal. Por conseguinte, se todos os homens se convertessem a Deus, restaria ainda o diabo para ser condenado no fim do mundo. E se diz, não sem razão, que os justos, quando desejam que o fim chegue, desejam de fato vingança contra seu inimigo mortal. São Cirilo. Não importa quantas vezes sejamos ofendidos, devemos sempre haver por glorioso o poder esquecer o mal que nos é feito. E quantas vezes pecarem, ofendendo a glória de Deus, aqueles que travam combate contra os ministros dos dogmas divinos, tantas vezes devemos rogar a Deus, pedindo-lhe auxílio e clamando contra os adversários de sua glória. Santo Agostinho. A insistência da viúva dobrou o juiz iníquo, que lhe concedeu o quanto desejava. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, esbofetear-me. Portanto, fique seguro quem persevera na oração, porquanto Deus é a fonte da justiça e da misericórdia. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E acaso Deus não atenderia seus eleitos a lhe rogar noite e dia por vingança? Não teria com eles paciência? Teofilacto Diócrida. Como se dissesse, se a insistência dessa viúva pôde dobrar um juiz cheio de pecados, tanto mais podem nossas orações atrair a misericórdia de Deus, Pai de toda misericórdia. Pelo que segue, e Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Houve quem deu a essa parábola uma mais sutil interpretação, cuidando que a viúva representa toda a alma que se separou do primeiro marido seu, ou seja, do diabo inimigo dela, ao se apresentar diante do Deus de justiça, o qual, como consta na parábola, não teme a Deus, porque Ele próprio é Deus, nem respeita os homens, porque não faz acepção de pessoas. Condói-se o Senhor dessa viúva, isto é, da alma a lhe rogar contra o diabo, tomando sua defesa contra este. Depois de ter o Senhor dito que se deveria muito orar no final dos tempos por causa dos perigos que então se dariam, acrescenta: mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Santo Agostinho. Nosso Senhor refere-se aí à fé perfeita, que raramente se vê na terra. Eis a igreja do Senhor plena de fiéis. Se não houvesse fé, quem aí haveria de entrar? Quem, suposto tiver a fé perfeita, não moveria montanhas? São Beda. Não obstante, quando retornar o onipotente Criador na figura do Filho do Homem, os eleitos serão em tão exíguo número que o derruir do mundo será precipitado menos pelas súplicas dos fiéis do que pela indiferença dos demais homens. Não nos enganemos, no entanto, porque nosso Senhor não está aqui a perguntar, senão a recriminar. Do mesmo modo, procedemos quando usamos a forma interrogativa com o fito de repreender outrem, por muito que conheçamos de antemão a resposta, como sempre que dizemos ao servo: acaso não sou eu teu Senhor? Santo Agostinho. De maneira que nosso Senhor quis dar a conhecer que se nos falta fé, perde-se a oração. Portanto, creiamos para bem orar, e para que a fé não esmoreça, oremos. Por um lado, a fé produz a oração, por seu turno, robustece a fé.
Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.